Olá, Nico Bates na área mais uma vez para mais um episódio do Notícia Pai d'Égua. Notícia Pai d'Égua é um podcast comunitário patrocinado pelo edital Cidades Amazônicas 2 do Fundo DEMA, administrado pela FASE, pela Federação da Assistência Social e da Educação e financiado pela Open Society. É um projeto de comunicação comunitária executado pela ASON, a Associação Sociocultural Outros Nativos. E hoje nós estamos recebendo aqui a professora de Muay Thai, Yasmin Barbosa, idealizadora e coordenadora do projeto Me Peita. E junto com ela estão alunas do projeto Me Peita, a Natasha Pinho, estudante, duas estudantes, a Ana Paula Bragança também, que estuda Engenharia Sanitária e Ambiental, e a Natasha faz licenciatura em Comunicação lá na UFPA. Computação. Computação, né? Tá bom. Na UFRA, amiga. Na UFRA, me confundi. A Ana Paula, que faz na UFPA, e a Natasha na UFRA. Tá bom, nós estamos aqui para mais um bate-papo com agentes e projetos comunitários que ocorrem no Distrito Administrativo da Sacramento. Esse é um projeto que tem como objetivo trazer a comunidade, as associações, as entidades e os projetos que ocorrem no nosso território, para a gente divulgar essas ações e para a gente colocar em contato as pessoas que executam e organizar, né? Usar a comunicação como uma ferramenta de organização social, vamos dizer assim. Bom, sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. E eu queria começar fazendo uma apresentação, que vocês se apresentassem, começar pela Yasmin, né? Yasmin, me fala um pouco da tua trajetória, como foi que você começou e como foi que a ideia de criar o Me Peita. Fala um pouco pra gente. Bom, olá, tudo bem? Eu me chamo Yasmin, tenho 32 anos, sou atleta e instrutora de Muay Thai e Karatê. Sou idealizadora do projeto Me Peita desde 2023, a gente está lá na praça. E esse projeto, ele surgiu a partir dos relatos mesmo das pessoas que eu convivia no dia a dia, tanto mulheres como pessoas trans, da dificuldade de se sentirem acolhidas, né, nas academias, e, enfim, e relatos de agressões, de assédios sofridos no dia a dia, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. E essa foi a minha forma de contribuir mesmo. Então a ideia é que essas pessoas se preparem para revidar, resistir a esse tipo de assédio, de violência. O que você recomenda para que suas alunas Bom, o façam? ideal é evitar, né, o confronto, mas, se necessário, que a pessoa aprenda a se defender. Uhum, entendi. Vamos falar então um pouquinho mais sobre isso na próxima rodada. Antes, queria que a Natasha se apresentasse. Tudo bem, Natasha? Tudo. Meu nome é Natasha, eu conheci o projeto através de uma amiga minha, que não estava fazendo, mas estava antes. Que, assim, na verdade eu já sabia que ela fazia Muay Thai. Eu já tinha uma noção sobre o projeto, por conhecer ela. Só que aí teve uma situação que aconteceu, que é o pacifismo, eu e meu pai. Aí teve um evento que a gente estava participando. Aí, tipo, a gente estava seguindo na bicicleta normal, aí parou um cara na minha frente, nesse eu tive que parar rápido. Aí já me tava vindo outro cara, aí a bicicleta quase bateu e tal, e ele começou a discutir, querer brigar. E eu parada lá só olhando pra cara dele. Meu pai não tinha visto o que tinha acontecido. Meu pai acabou passando um pouco e ele demorou pra perceber o que estava acontecendo atrás dele. Aí depois que meu pai entendeu o que estava acontecendo, ele voltou e tal, o cara foi embora. Aí meu pai tava falando, né, que tipo, o cara era grandão e eu pequena lá, ele falando que eu não ia. Ele falou que eu não ia dar conta se ele fosse fazer alguma coisa. E eu lembrei desse. Não lembrei na hora, lembrei depois. Lembrei que essa minha amiga fazia Muay Thai. E perguntei pra ela depois sobre isso, sobre o projeto. Aí ela me apresentou o projeto, aí eu vim o primeiro dia, o segundo dia, eu tô aqui. É. E há quanto tempo que você entrou no... Eu entrei no ano passado, acho que em junho. Uhum, entendi. Então, você viveu essa experiência com seu pai na rua, uma pessoa, e
isso despertou em você esse alerta, vamos dizer assim. Ah, se acontecesse alguma coisa, e aí você soube do projeto como? Através dessa minha amiga. Ah, depois que aconteceu a situação, aí eu me encontrei com essa minha amiga, por Aham. acaso assim. Aí a gente conversando, aí eu falei, tu faz Muay Thai, né? Aí eu perguntei o dinheiro e tal, aí ela me falou do projeto. Uhum. Tá bom. Entendi. Tá bom, vamos aprofundar mais aí essas questões. Antes, a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem. Conta pra gente. Bom, eu sou Ana Paula Bragança, eu sou estudante universitária. E assim, eu sempre busquei participar de iniciativas, de projetos onde a mulher estaria no centro. Antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu já participava de um projeto que era Meninas do Brasil, que fazia uma atividade de empoderamento de mulheres e meninas também. Eu descobri o projeto Me Peita através do Instagram. Uma professora divulgou, eu achei interessante, eu fui atrás de informações e eu iniciei esse projeto. Então, eu sempre tive curiosidade, eu sempre busquei, né, iniciativas por mulheres e para mulheres, porque são comunidades que são levantadas pautas pertinentes no nosso contexto, né? Principalmente no nosso dia a dia. Que tem muitas situações que, como a Natasha disse, o pai dela não percebeu, mas aconteceu. E às vezes até a gente mesmo não percebe. E quando a gente está em contato com outras mulheres, que a gente debate sobre isso, a gente analisa e vê que aquilo não é normal e que a gente tem que buscar uma melhora daquilo. Entendi. Então, é uma iniciativa que nasceu de uma constatação prática, objetiva, vivida, e que vocês buscaram esse acolhimento, vamos dizer assim, no projeto. Isso, com a informação que vocês me deram ainda há pouco, do bairro onde moram, porque assim, hoje a Associação Outros Nativos, a gente tem um projeto que está muito ligado à questão territorial. Então, hoje nós tentamos criar essa união dentro do território. Então, assim, a gente tem uma identificação com o território, coisas comuns do território, questões de saneamento básico, o lixo, a saúde, etc. Isso nos une em torno de algo comum, que é o nosso território e o convívio que a gente tem nesse território. Obviamente, a segurança pública é um desses temas, né? A Sacramento, onde a gente está, conhecida antes como Sacrabala, é um lugar onde muito tempo considerado como área vermelha. Hoje eu acho que a gente está numa área de expansão da cidade, onde nosso bairro é quase uma área nobre. A gente constatou isso há pouco tempo, quando da tentativa de ocupar a Praça Dorothy Stang, né, e praticamente privatizar a praça, torná-la um espaço nobre dentro de um território que foi historicamente marginalizado, digamos assim, né, e onde esses índices de violência são maiores. Eu pergunto para você, Yasmin, você acha que essa questão ela está ligada ao território também, ou ela está muito mais ligada a uma questão subjetiva que permeia toda a sociedade, né? A questão da mulher e das pessoas trans. Tu que convives na praça, e como foi que você chegou na praça, assim? A ideia, já que você não é daqui, né? Desse bairro especificamente. Não, eu não sou daqui, eu sou de Ananindeua, né? Mas eu tenho muitos amigos aqui, né? E, assim, no convívio mesmo ali, eu ouvia relatos e tal das pessoas que sofriam algum tipo de violência, ou até mesmo o abuso dos policiais lá na praça, né? E eu acho que tem em todo lugar, nas academias. Mas assim, a tua escolha pela praça, então veio desse espaço de socialização, Sim. né? Vocês se encontram na praça. A praça é um lugar de encontro, onde as pessoas socializam, né? E lá você constatou especificamente essa vivência, né? Sim. Como você falou da abordagem da polícia, você imagina que lá é um espaço onde a segurança é precária, especificamente? Sim, acredito que sim. Até quando está rolando lá os treinos, né, a gente, os homens principalmente que ficam por lá, eles não respeitam, eles querem tirar a gente no grito de lá, entendeu? Então eu acho que
que essa falta de espaço mesmo. Uhum. Tá? Entendi. Eu estou colocando isso, talvez eu esteja misturando um pouco as coisas, né? A questão identitária com a questão territorial, porque eu imagino que essa segurança que a gente se refere quando a gente é abordado por alguém na rua ou quando a gente sofre algum tipo de violência, isso acontece num espaço que ele é social no sentido da sociedade identificar a mulher ou a pessoa trans nesse espaço de preconceito, né, à sociedade, seja a cultura patriarcal, seja uma cultura machista, mas também um território onde a violência está presente na vida de todo mundo, né? E aí é como você falou na entrevista que a gente fez, assim, se já é difícil na periferia, imagina o quanto é difícil para a mulher, o quanto é difícil para as pessoas trans, o quanto é difícil para a comunidade que não tem, né? Você acha que as pessoas deviam se organizar mais nesse sentido? Criar uma associação, criar grupos e coletivos? O projeto de vocês visa isso também? Já pensou nessa parte? Ou como é que vocês estão pensando isso? A gente sempre, o Me Peita, ele está sempre em parceria também com outras, é, como é que eu posso falar? Coletivos, Com outros coletivos de associações? mulheres também. Estão sempre chamando, por exemplo, faculdade, quando tem palestra, né, sobre violências e tal. Estou sempre lá, as galera sempre me chamam, então acho que tem que unir forças mesmo. Uhum. Tá. E vocês, meninas, o que vocês acham que dentro do projeto ou nessa relação com outras associações, coletivos, o que pode ser feito para fortalecer esse movimento? Ana Paula. Bom, é importante frisar que não é só juntar um grupo de mulheres e treinar elas, tem que ter um espaço de comunicação também. Tem que falar sobre o porquê que eu estou aqui e qual é o motivo de eu seguir com isso. E isso é algo que acontece no projeto. A gente não só treina, depois a gente se junta, a gente fala de situações, notícias que aconteceram com mulheres, violência, a gente fala isso aqui não está certo, isso aqui não é o ideal. E eu acredito que esse debate deva ser levado adiante, deva ser levado para outros espaços, porque quando a pessoa ela cresce num espaço de violência, ela pode muito bem, tipo, não amortizar, se tornar cômodo, se tornar normal, normalizar aquilo, e ela vê aquilo, isso acontece sempre, e eu acho que não tem muito o que fazer, mas como eu disse, como se encontra com outras mulheres, e você tem essa troca de experiências, essas trocas de vivências, você percebe que aquilo não está certo e surge uma raiva na gente. Acho que muitas das vezes, quando a gente conversou entre si, tinha essa raiva compartilhada, por que está acontecendo isso comigo, o que a gente pode estar fazendo com isso. Então, seria interessante esse coletivo ter essa comunicação para outras mulheres, para outras realidades, diferentes idades, faixa etárias. Eu sei que tem muitas camadas, muitas questões de gênero, de raça, de questão de quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro. E é pertinente essa ideia de coletivo, associação. Eu confesso que eu ainda não tinha pensado nisso, você levantou uma pauta interessante. Mas é interessante repassar esse conhecimento, falar para essas mulheres que não está certo, que a gente pode se juntar, que a gente pode fazer além do que treinar, a gente pode conversar, a gente pode falar, trabalhar com educação, desde das pequenininhas até as maiores, até mulheres mais velhas, que também se conformaram com muitas situações. E basicamente é isso que eu imagino. Entendi. Vocês são jovens, assim, você tem 22. 22. A Natasha falou que tem 20, a Yasmin tem 32, né, Yasmin? Vocês dois são mais jovens, assim, Natasha. Da tua vivência familiar, essa coisa que a Ana Paula falou assim, as mulheres mais velhas que normalizaram isso, como é que você viu isso na tua formação? Tipo, você contou uma coisa interessante, você estava com seu pai, né? E você veio aqui hoje de manhã, foi receber você ali, ele estava com você também, ele sempre te acompanha. Como é que foi, como é que que você lida
com essa condição na tua vida familiar? Sim, meu pai me acompanha muito. Sempre que pra ele me levar em algum lugar, ele me leva e, tipo, eu tô esperando alguém, tipo, como foi hoje o caso, ele fica esperando até ou eu entrar ou a pessoa chegar. E acho que a questão do... Ai, eu me perdi. Respira, tranquilo. Deixa eu te ajudar. Você é uma mulher trans, não é isso? Certo. Você sofreu preconceito ou discriminação no ambiente familiar quando você se assumiu assim, nessa condição? Assim, no início aconteceu umas situações que prefiro não comentar muito, mas hoje é bem tranquilo. Pelo menos com meu pai e com a minha mãe, algumas pessoas da minha família não sabem e tal. Mas com meu pai e minha mãe, muito tranquilo, não tem nem problema em casa. Isso, Eu sei que, assim, claro, não quero que você exponha umas situações particulares e tal, mas eu estou falando disso porque, assim, esse preconceito e essa violência que a gente vive no âmbito social, ele permeia também a nossa vida familiar, né? E começa ali na família, muitas vezes. Então, às vezes a gente busca essa identidade, essa identificação com pessoas semelhantes num âmbito maior. Porque quando a Ana Paula falou aqui da comunicação, que é muito importante mesmo. Esse projeto, inclusive, ele visa isso, um espaço onde a gente possa exercitar, assim como a gente exercita a atividade física, a preparação para uma defesa pessoal, coisa parecida, a gente também precisa exercitar a nossa comunicação, né? A gente não está acostumado a debater, a conversar sobre determinados temas. E o preconceito, inclusive, ele já afasta essa possibilidade, muitas vezes, de diálogo, né? A Yasmin contou agora, e contou na reportagem que a gente fez também, como que os homens na quadra querem ocupar o espaço da quadra ali, na marra, no grito e tal. Então, assim, vocês têm vocês compartilham também entre vocês essas experiências, isso ajuda você de que maneira a lidar com o preconceito, com a discriminação? Quando vocês se reúnem e conversam sobre isso? o espaço na roda de conversa, eu acho bem legal. É uma troca de vivências e tal. E é um momento assim que eu não me preocupo em performar nada, sabe? Tipo, tô existindo. Aham. Tranquilo. E acho interessante essa troca de vivência mesmo, de como cada pessoa vivencia as coisas que está vivendo de um jeito diferente, como cada realidade é diferente também. E até posicionamento político, entre outras situações. Uhum. E acho que me ajuda muito na questão de ver o mundo, como a Ana Paula falou, tipo, tu trocar uma ideia e tu ver uma situação que acontece contigo corriqueiramente, só que tu vê dessa vez com outros olhos. E Entendi. acho que é isso. Entendi. E das situações que vocês viveram lá, ou que você ouviu um relato, Yasmin, qual que foi a condição assim mais absurda que você lembra, ou que teve alguma situação assim que chamou mais atenção, ou uma violência, ou uma situação que aconteceu lá que relataram para você? Olha, aconteceu, eu acho que num dos primeiros treinos É. que lá na quadra, tava, eu acho que tinha bastante gente lá nas arquibancadas, era um pessoal de uma igreja que tinha. Aí eu cheguei lá, né, com as minhas alunas e tal, tava com, como é que chama aquele papel? Um ofício? Não é o ofício, mas é. Uma autorização, uma liberação para usar, né, a quadra. mesmo com papel lá e tudo. O pessoal da igreja colocou assim maior pressão para usar a quadra porque a gente tinha que deixar livre ele porque eles eram da igreja. Mas eles não tinham espaço. autorização para usar. Não tinha autorização. Eu mesmo com autorização lá eles se alteraram e eu tive que chamar os guardas para conseguir usar a quadra. Foi bem intenso assim, porque foi um dos primeiros treinos, né? Tinha aluna nova e tal, então deu uma confusão. Assim. Esse tipo de coisa te desestimula ou tu fica mais... Não me desestimula nem um pouquinho. Aham. Tá.
E o que vocês estão... Como é que está o projeto hoje? O que vocês estão fazendo para organizar ou ampliar Desculpa, antes de tu falar disso, essa questão da liberação e do uso da praça é um problema que às vezes acontece com a gente também. A gente já usou a praça e acontece às vezes da gente ser prejudicado. Já aconteceu com a gente de liberarem a quadra para a gente, mas encaixar num monte de evento que estava acontecendo e aí deu um maior problema, tanto para a gente quanto com o outro evento. Então, assim, o papel do poder público, né, na gestão da praça também, como espaço público. Recentemente, a gente teve uma experiência que foi do Sebrae tentar ocupar a praça, aí ia fechar a praça, ia fazer um projeto na praça, e a gente só soube na hora e acabou dando uma repercussão com a comunidade lá. Quer dizer, a praça, ela é um espaço comunitário, ela é um espaço que várias pessoas e vários movimentos ocupam a praça, da igreja ao Festival dos Nativos, do MIPEITA, aos campeonatos de esportivos tem lá, tem campeonatos de vôlei, futebol, o projeto da comunidade aqui também, o Garoto Nota 10, um projeto de futebol da AMAD, que é a associação aqui do bairro. O que tu acha que o poder público podia fazer nessa gestão da praça lá, para ser melhor? Primeiro, uma organização, né? Muitas das vezes já aconteceu de a gente chegar lá para treinar e tá rolando um campeonato de vôlei lá. E eu nunca fui avisada. Por exemplo, essas últimas reuniões, tiveram 3 reuniões e eu não fui avisada de nenhuma. Foi um outro professor que me ligou e perguntou, e aí, como é que tá teu horário, não sei o quê, porque rolou isso, rolou reunião, tiraram umas pessoas, não sei o quê, e eu por fora das coisas. Então, eu acho que a organização e também acho que rolou uma falta de respeito também com a gente. Porque todo mundo foi avisado e eu não fui avisada. Então, já aconteceu várias vezes, assim, da gente chegar lá para treinar, a galera acordar cedo, as meninas também, é bem difícil juntar todo mundo, né? Porque mulher, aí tem filho para cuidar, aí tem um monte de coisa para fazer, aí nesse dia a gente arrumou um monte de gente, foi toda a turma, e chegou lá, a quadra estava ocupada, e eu não fui avisada. Aí com quem eu falo? Liga para fulano, liga para mim, e tipo, não tem com quem falar, não tem onde resolver, não tem um apoio, não tem nada. Entendi. Eu queria deixar claro aqui para a nossa audiência, porque esse já é o 4º programa que a gente está gravando, e a gente já falou da questão da praça antes. Para a gente é muito importante, porque nós somos uma associação comunitária, por assim dizer. Nós trabalhamos com uma identidade que é subjetiva, que é a arte, que é a música, e isso nos conecta com artistas em vários locais. Agora, internacionalmente, vamos fazer um festival com a presença de artistas ingleses, mas a gente tem um pé fincado no nosso território. A gente trabalha com o nosso território. Então, assim, vira e mexe, eu estou falando dessa questão da Praça Dora Steng, porque aconteceu isso com o Sebrae. O Sebrae esteve conversando com a gente, parece que houve um ruído de comunicação. Nós solicitamos a assessoria de comunicação do Sebrae, alguém que estivesse aqui com a gente para discutir o papel do Sebrae e da comunidade em relação à praça. E aconteceu isso, eu estou falando para a nossa audiência, queria deixar bem claro, porque entre as repercussões que teve no nosso Instagram e no YouTube sobre as matérias que a gente fez sobre esse evento na praça, algumas pessoas, até de perfis de outros bairros, dizendo que a comunidade perdeu porque o Sebrae não vai mais implantar o projeto lá, porque não sei o quê. Bom, a gente não é contra o Sebrae, nem ninguém implantar qualquer projeto que venha trazer um benefício para a comunidade, que fique claro. Mas a gente precisa ter uma comunicação clara, precisa ter respeito com as pessoas que já trabalham nesse espaço, e a gente precisa ter uma comunicação transparente. Isso não houve, isso houve um erro, eu não tenho a menor dúvida de que houve um erro do Sebrae em relação a isso. Nós vamos discutir isso ainda aqui com o Joselino, que foi um dos vendedores lá que denunciou essas situações lá na praça, e eu quero reiterar que o Notícia Pai d'Égua está aberto para que qualquer pessoa do Sebrae que queira vir, para qualquer pessoa não, para que o Sebrae que possa enviar a pessoa que achar mais adequada para debater com a gente, esclarecer as questões e propor ações para a comunidade, para que a gente possa realmente fazer isso, nós estamos abertos.
a gente não é contra, sem dúvida nenhuma, que esse desenvolvimento social, econômico, chegue até o nosso bairro. Mas isso precisa acontecer como a comunidade enxerga isso. Não é possível tratar de uma questão que afeta tantas pessoas, tantos grupos sociais, como as mulheres, como as pessoas trans, que ocupam a praça, como os empreendedores de lá, sem que a gente seja ouvido e participe efetivamente desse processo. Então, aqui fica o meu convite, mais uma vez, para que o SEBRAE e quem quiser, por parte da Prefeitura também, vir conversar sobre a ocupação da praça, sobre essa organização, possa vir e conversar com a gente sobre isso. Tá bom? Vamos ampliar agora um pouquinho a conversa, né? Falando não só do território, mas hoje a gente sabe que politicamente a política, vamos dizer assim, ela influencia muito essa questão na nossa vida social, as questões identitárias, as questões da mulher, das comunidades trans. E hoje a gente vive uma efervescência política, né? Toda essa questão envolvida com o julgamento do Bolsonaro, as represálias do governo americano ao Brasil por causa disso, tal. Como é que vocês avaliam hoje essa situação, que é uma situação política que envolve todos nós? Como que tem afetado isso a gente? O que tu acha, Yasmin? Como é que tu acha que está esse momento? Piorou, melhorou? O que tu acha que pode acontecer no cenário que a gente está vivendo hoje em relação a isso? Eu acho que, de certa forma, querendo ou não, deu um pouco mais de visibilidade para a gente, um pouco mais de uma voz, assim. Então, tem os seus prós e contras, né? Uhum. Quer falar alguma coisa sobre isso, Ana Paula? É complicado, porque ao mesmo tempo que está dando, no cenário de COP30 aqui em Belém, está dando uma voz para os artistas daqui, para as pessoas profissionais da região. Isso eu vejo com bons olhos, porque eu também sou da parte da dança, me interessa muito a parte da dança. Você dança também? Sim, eu danço. E vendo artistas conhecidos tendo voz, eu acho muito bom. Mas vendo para a parte de infraestrutura, eu acredito que eles deixam a desejar muita coisa que deveria ser trabalhada. Tipo, questão de saneamento básico. Meu curso é muito voltado para a questão de saneamento. E as obras, a gente percebe, acho que ao longo dos anos a gente percebeu que muitas obras é para enfeitar a cidade, é para ajeitar a casa para a visita chegar. E todo esse investimento deveria ser trabalhado para a comunidade, para a pessoa que está ali socialmente vulnerável, questão que se afeta com o acesso à água, a um tratamento de esgoto adequado. E eu acredito que deveriam ter frisado muito nessa questão da periferia, do acesso ao mínimo de políticas públicas. Ao mesmo tempo, tem a valorização, ou eles querem fazer uma fachada de valorização, mas está tendo, de qualquer forma. Mas também tem esse quesito de que poderia ser melhor tratado, a questão de infraestrutura e tal. E a gente, bora ver quais são os próximos capítulos, porque é o início, né? Colocaram voz. Muitas situações já fizeram com que eles quiseram menosprezar Belém. Uma delas foi a questão dos preços absurdos das hospedagens e tal. O pessoal estava reclamando, falando que não queria mais que a COP fosse aqui. E são situações, são detalhezinhos, que são comentários que a gente vai percebendo que não querem que Belém, a nossa cidade, seja um palco para algo grandioso, sim, mundialmente. Mas é necessário tocar nessa ferida, porque a gente fala, a gente existe, nós somos pessoas, a gente tem que ter uma dignidade, a gente tem que lutar por ela, a gente não tem que normalizar o que não nos afeta diretamente, negativamente. E eu estou ansiosa para ver o que vai desenrolar depois disso, porque não vai acabar. Esse debate não vai acabar só porque vai ter a COP, está tendo show, está tendo tudo isso. É algo que vai ser sempre contínuo, sempre uma luta, porque se a gente baixar a bola, eles vão
deixar de lado. Se a gente não se mostrar, se a gente não colocar a nossa voz, eles querem que a gente fique caladinho. A gente quer que a gente não tenha voz, que a gente não tenha consciência de tudo isso. E que não seja só pão e circo. Eu espero muito que não seja só pão e circo, que as pessoas comecem a se sensibilizar, a se questionar mesmo do que está no seu entorno, a se ter esse desconforto social e tudo isso que envolve o seu cotidiano. Inclusive, com essa coisa da PEC, da bandidagem, né, que o pessoal tem falado, é um exemplo disso, né? Parece que assim, tá acontecendo um monte de coisa aqui, o pessoal está preocupado com o julgamento do Bolsonaro, vamos passar a boiada agora e aprovar uma lei que vai facilitar que a gente tenha essa impunidade, né? Então, acho que é por isso que é muito importante esse debate. A gente está conversando, já que você falou sobre artista, assim, uma das coisas que eu aprendi nesse processo que a gente está vivendo dentro da associação, quando a gente foi selecionado por um edital internacional, participou de um seminário com o pessoal, os ingleses, sobre sustentabilidade e cultura, porque assim, nós fomos citados como uma associação, um exemplo de relação entre cultura e sustentabilidade. A princípio, a gente não é ambientalista, a gente não estava pensando nisso, mas a gente tem uma preocupação com o nosso bairro. A gente sempre teve a preocupação com o lixo, com o saneamento. Então, assim, não queria, a princípio, salvar o planeta. Aconteceu uma coisa nesse seminário que a gente participou com uma ONG inglesa, que o Jean, que é um rapaz lá do GitHub, lá do Jurunas, né? O Jean tem um projeto lá também. E aí o Jean já foi para a COP, e o Jean contou uma história lá que foi assim, quando ele voltou da primeira COP que ele foi, aí botou o pé lá na rua dele, o pessoal foi em cima dele. E aí, Jean, o que você trouxe para a gente? O que vai acontecer agora? Os benefícios que vão vir para a comunidade? E aí o Jean disse, não, cara, mas a COP é um lance assim, muito grande e tal, não é bem assim, a gente não vai trazer uma coisa específica, o debate e tal. E aí ficou meio aquela frustração na comunidade, porque não sabia o que materialmente aquilo ia trazer de benefício para as pessoas. O Jean está numa COP lá, não sei qual lugar do planeta. Então, assim, eles também ficaram conhecidos mais ou menos como a gente, porque fizeram um trabalho do Rio lá, do Tucunduba, e aí disseram para eles que aquilo era racismo ambiental. A gente também não sabia o conceito de racismo ambiental. E aí eu pensei, pô, legal, né? A gente ficar conhecido por isso, ir para a COP e tudo. Mas e aí, a gente não consegue salvar o Tucunduba? Ele vai salvar o planeta e o Tucunduba vai continuar poluído. Então, assim, eu depois disso, eu costumo dizer assim, eu não quero ir para a COP se o São Joaquim, que é o nosso canal aqui, a gente não conseguir salvar ele, entendeu? Porque as margens dele, que um monte de gente trabalha, um monte de gente faz as coisas. Então, assim, esse debate que a COP vai levantar, eu acho que realmente tem que trazer. E vieram vários conceitos, como greenwashing, né? Você falou de artista. É legal o artista tal ter voz, mas o artista é legal de ter voz para quê? Para ele passar pano para a mineradora, para ele passar pano para as empresas que exploram historicamente o nosso território, retirando nossa riqueza mineral e tudo mais, deixando o buraco aqui de fora, depois paga o cachê ali para fulano Beltrano falar bem da mineradora, né? Então eu acho, e isso já repercute muito, inclusive nas redes hoje, né? Influenciadores, comunicadores, questionando o papel desses artistas. Então, assim, eu falo isso como artista, como produtor também, porque o Outros Nativos é uma associação de artistas e a gente entende e luta pelo artista também, mas com um princípio, o artista está ligado à comunidade. Aqui nós estamos ligados à comunidade. A gente não é diferente das pessoas que estão na comunidade. Então, toda vez que a gente leva alguma coisa para lá, a gente tenta levar a comunidade junto, né? Então, é só para colocar que esse debate ele precisa questionar várias etapas do processo, todas elas, para que a gente possa entender realmente o que a gente pode fazer efetivamente para mudar alguma coisa.
né? Vai vir a COP, vão vir as obras, mas depois a COP vai embora também. E o que vai ficar depois, né? A gente não vai fazer uma obra para receber a visita e depois. A gente está questionando aqui, por exemplo, o Canal das Malvinas. O Canal das Malvinas está entre duas grandes obras da COP, o Parque da Cidade e o Canal São Joaquim, e ele alaga entre as duas e invade a casa das pessoas. Quer dizer, como é que você faz um investimento bilionário em duas obras e deixa o canal que é essencial para a comunidade de fora, né? Então, as pessoas precisam saber disso também. Gente, nós vamos para a nossa última rodada aqui. Eu queria saber de vocês, dos temas que a gente está falando, Yasmin, o que você acha que é mais importante hoje para fortalecer esse movimento? O que você acha que você e as meninas podem fazer, ou que a sociedade pode fazer para a gente encaminhar melhor as situações? Eu acho que é mais uma questão de conscientização mesmo, né? Esqueci a palavra agora. Educação, não, de respeito, de solidariedade. Respeito também e saber o nosso lugar, né? A nossa força mesmo, quando a gente se une, que às vezes a gente acha que é só a gente que passa aquilo, mas não, muitas pessoas passam pela mesma situação. Então, eu acredito que essa união, não só das mulheres e tal, mas a comunidade, toda a comunidade mesmo. É por isso que essas aulas lá elas são gratuitas mesmo, porque além às vezes as pessoas não se sentirem acolhidas naquela academia ali convencional, tem a questão da grana também que falta, né? Então, eu acho para ir numa academia. para ir numa academia, pagar um treino, comprar acessório, enfim, até da condução mesmo, tudo isso. Então, Antes tinha um projeto na praça, né? Era o Propaz, se não me engano, você chegou a ver? Onde tinha aulas, tinha coisas. Hoje não tem mais isso também, né? não cheguei a ver. Isso é uma mudança que algumas pessoas aqui da comunidade também frisaram. Acho que foi Edmilson, da AMAD, ou Marquinho, lembraram que tinha o Propaz, e aí depois o governo também abandonou o Propaz. Então, assim, tem coisas assim que às vezes tem uma iniciativa que é de um governo, mas que não tem continuidade no outro. Vem outro tiro, né? Então, assim, às vezes uma ideia de um governo é legal, outras vezes não é tão legal, mas aí, tanto a que é legal quanto a que não é legal, acaba não resistindo ao tempo. Por isso que é tão importante que a gente fortaleça as iniciativas da comunidade, porque a gente imagina que os governos vão e vêm, mas a comunidade vai continuar lá, né? Já houve alguma situação em que tu tivesse que te defender fisicamente, assim mesmo, de lutar para... Aconteceu no trabalho. Já? Uma situação de assédio. E aí? Tu deu um mata-leão no cara? Dá uma cotovelada, cara. Foi mesmo. Vocês já passaram por situação parecida, não? Acho que uma situação que acontece com frequência é em ônibus lotado, que sempre tem um engraçadinho. Aí tu fica se isso é comum questionando, mesmo, a gente tu vê fica até se- vídeo, né? se aquilo está acontecendo e se eu reagir, quando eu descer na minha parada, ele vai me seguir, o que vai acontecer? E tu fica pilhada. Se eu vou reagir, porque se não reagir, eles vão continuar reagindo, eles vão ele atrás da gente. Então, é uma situação muito complexa que a gente lida, principalmente a gente que é estudante, trabalhador, que depende do transporte público diariamente. Nós mulheres, principalmente. E o transporte público é uma coisa que não ajuda também, né? A qualidade dos serviços, tudo isso favorece a que coisas ruins aconteçam ali naquele espaço, né? Ou seja, tudo está ligado, de uma certa forma, a como que a gente cobra e exige do poder público que os serviços cumpram uma série de requisitos, né? A gente tem uma obra, assim, eu voltar para a questão territorial aqui, o cara está fazendo a obra, legal, bacana, o governo está fazendo a obra, tem mais é que agradecer que está fazendo a obra. Parece que a gente não tem o direito de fiscalizar a obra, de saber se a obra está sendo feita adequadamente, tal, enfim, é isso.
Natasha, quer falar alguma coisa, alguma experiência sua que você quer relatar pra gente? Respondendo a pergunta, né? Teve essa situação que eu comentei, né? Que meu pai estava de bike e tal. Também teve uma outra situação. Eu já fiz karatê também. Uma situação que aconteceu quando eu era menorzinha, fazer karatê. A gente teve o treino lá e a gente usava toda uma proteção. Então, a instrutora instruía pra gente que era pra treinar mesmo, era pra socar e tal. Até porque a gente tava com capacete, tinha todo negócio. Aí, saindo do treino, quando o professor estava lá no tatame, a gente já estava em outro canto, aí um dos meninos veio pra cima de mim. Ah, porque tu tava soco muito forte e tal. Aí eu falei, a gente tá com a proteção, não vai machucar. Aí ele veio tentar me dar um soco, né? Aí eu desviei. Só que aí meu pai que tava lá no corredor, ele viu e afastou o menino. Aí teve outra situação também no ônibus, que acho que eu não lembro se estava indo pra faculdade ou voltando de lá. Só sei que eu tive que pegar 2 ônibus. Eu peguei o primeiro ônibus, aí subiu um vendedor. Aí, nessa hora tranquilo, aí quando eu peguei o outro ônibus, coincidiu mesmo de o mesmo vendedor entrar de novo. Aí, na hora que eu fui sair, ele veio atrás de mim. Aí, eu lá na porta já pra sair, aí ele me fechou assim, colocou o braço aqui, ele falou, tu já me ajudou já? Pensando se eu já tinha dado dinheiro pra ele, né? Acho que ele me conhecia, não sei. Aí eu, aí eu falei, não tem. Ele falou, tu não vai mesmo me ajudar? Aí ele começou a indagar um bocado de coisa. Aí eu falei, não. Só que, diferente de naquela vez da bicicleta, eu só fiquei acuado esperando ele terminar de falar e tal, não tinha coisa nada. Dessa vez, eu já fazia Muay Thai e tal. E eu já estava preparado, se eu fosse precisar, né? Aí eu falei, não, não tenho. Fui insistindo, não fui pra cima dele, mas eu já fiquei em uma outra posição, não na defensiva, não acuada, né? Aí eu falei, tu pode me dar licença que eu vou descer agora? Ele ficou meio receoso, mas foi embora e eu consegui ir embora, não aconteceu nada. E o que eu lembro agora foram essas situações. Assim. Tá. Vamos falar agora sim de como que está o projeto hoje, Yasmin. Depois daquela matéria lá, vocês têm atuado com regularidade, têm atraído mais alunas. Como é que está hoje o projeto? Depois da matéria, algumas mulheres entraram em contato comigo para saber mais sobre o projeto, como é que funcionava e tal. Quantas hoje mais ou menos estão interessadas, incluindo as que estão interessadas e participam regularmente? Incluindo as que participam. Bom, lá no grupo, né, que a gente tem no WhatsApp, eu acho que nós somos 11 ou 13, né? Por aí. 11 ou 13. Mais ou menos umas 10 mulheres entraram em contato, assim, diretamente comigo, outras lá na publicação mesmo e tal. Uhum. Mulheres cis, mulheres trans, daqui da comunidade mesmo falando que eu moro próximo e tal, quero saber como é que funciona e tudo, porque já aconteceu isso comigo e tal. Uhum. Então teve uma repercussão muito boa, assim. Entendi. E vocês estão abertas ainda mais, estão agregando, acolhendo outras pessoas que Sim, a tiverem, turma tá depois dessa aberta. entrevista publicada aí, A turma vocês tá também vão. aberta, é só chegar lá no horário, no dia, que vai. O que vocês pretendem fazer agora para frente? Tem algum plano específico, alguma coisa, talvez na COP ou alguma articulação que vocês estão fazendo com outros No movimentos? momento, eu estou querendo passar o projeto para o papel novamente, né? Dar uma atualizada nele, para a gente, mais uma vez, ir atrás de apoio, assim, questão de material de treino, sabe? Material é caro, né? Então, para a gente tirar do bolso, assim, é complicado. Além do projeto, tu dá aula em outro lugar, Eu tu dou aula trabalha. particular no Muay Thai, sou atleta também. E, enfim, aí atrás desse apoio meio. Ano passado a gente estava com. Foi ano passado que a gente foi lá pra Vulagem vender, né, bebida e tal, pra gente conseguir. A gente conseguiu comprar um materialzinho, mas ainda falta. Aí O material é luva. luva, aparador, tatame,
bandagem para as meninas, enfim, essas coisas. Aí, Se alguém atualmente, quiser, se alguém que está assistindo o programa agora quiser fazer uma doação para vocês ou alguma coisa, como é que faz? bom, doação de material pode ser luva, bandagem, até mesmo a vestimenta das meninas, né? Que algumas delas não têm ainda. Uhum. É isso, material de Vamos divulgar o Instagram. Qual é o Instagram? Projeto Me Peita. Projeto Me Peita. Isso. Tá bom. Gente, obrigado pelo convite, tá? Eu, como coordenador, representante da Azon, coloco à disposição a associação também, o que a gente puder colaborar. A gente costuma trabalhar assim, a gente tem o mesmo pensamento de que se a gente tiver unido, a gente consegue mais benefícios e consegue avançar mais nessa pauta social, nessa nossa tantas questões que estão ligadas aí, né, na sociedade de hoje que a gente precisa ajustar. Então, contem com a gente. Desejo que o projeto, a gente também aqui trabalha com gestão, elaboração de projetos. Eu acho que a gente vai até abrir uma turma. Tem um projeto chamado Incubadora de Cidadania, onde a gente tenta fomentar essa área de qualificação nas artes e na gestão cultural, né? Especificamente na gestão cultural, porque a gente surgiu nesse ambiente. E hoje a gente está trabalhando também na área mais socioambiental também, junto com a área sociocultural. Então, hoje a gente trabalha com um grupo de capoeira, do mestre Tiabinho, Raiz Senzala, e em parceria com a MAD, com a Aral. Então, assim, se vocês precisarem e no que a gente puder também colaborar nesse sentido, estamos abertos aí, tá? Contem com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Se vocês quiserem comentar, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu acho que estava refletindo aqui sobre salvar o planeta, parar o aquecimento global. Às vezes as pessoas se desmotivam porque é algo muito grande. Tipo assim, o que eu posso fazer? Isso acontece há tanto tempo, eu não tenho muito o que fazer. Mas projetos como os nossos, o projeto Me Peita, o de vocês, eles são muito importantes porque é realmente um trabalho de formiguinha. Se você faz um pouco aqui e ali, você mobiliza pessoas, você sensibiliza essas pessoas, vai chegar para algo maior, vai se tornar algo maior, vai ter uma mudança significativa mais lá para frente. Então, é isso que eu estava refletindo, para as pessoas não se desmotivarem a não tomar iniciativas, irem atrás mesmos, se questionarem, se mobilizarem, tomar conhecimento e repassar esse conhecimento a linguagem adequada, que é muito importante, porque a gente vindo de uma comunidade acadêmica com termos técnicos, é muito difícil tu ter esse contrato com a comunidade. Mas quando a gente faz um projeto para a comunidade, a gente tem que conversar com ela, a gente tem que saber a linguagem dela, a gente tem que ver quais são as dores delas. A gente não pode trazer algo pré-moldado, jogar nelas, sendo que às vezes nem é aquilo ali que elas estão lidando no momento. Então, é importante todo esse debate, toda essa mobilização, essas pequenas atividades, iniciativas que estão moldando a nossa sociedade. É isso mesmo, acredito nisso. E, inclusive, quero reiterar mais uma vez aqui no final do nosso programa que eu sou professor de comunicação, sou jornalista formado, mestre em comunicação, além de ser músico e produtor aí há mais de 30 anos. Então, assim, esse projeto ele é uma junção dessa trajetória na comunicação, na militância cultural, na arte, na música. Então, eu acredito, fora a parte dos quase 10 anos de terapia que eu fiz, eu tenho TDAH, eu tenho essa neurodivergência, eu sou monocular, eu tentei a minha trajetória toda buscar amenizar o sofrimento que eu passei tentando me ajustar a esse mundo. E isso não veio do remédio, da terapia, ajudou bastante, mas o que a gente faz hoje, que é se juntar
para tentar apresentar uma proposta para a gente estar no mundo de maneira mais segura, mais organizada, eu acho que é fundamental para a nossa saúde mental. E projetos como o de vocês, como o nosso, como você falou, eu acho que eles também têm esse reflexo na nossa saúde mental. É uma coisa que a gente não falou diretamente, inclusive teve uma aluna sua que na entrevista também falou dessa questão, né? A minha saúde mental, tal, porque o preparo físico também e a segurança, a autoestima que você tem de saber que, não, ok, eu vou sofrer essa violência, vou estar exposta a essa violência, mas eu estou minimamente preparado para lidar com ela. Seja, às vezes, na tua postura mental de dizer, não, esse cara não pode me fazer mal, o que essa pessoa está me dizendo, ou tentando me ofender, ou tentando me agredir, isso por si só não me agride. Né? Mas se, e por acaso ele passar e além disso, como a Natasha estava falando, eu só fiquei olhando o cara falar, entendeu? Mas se por acaso ele falar, ok, vai te ofender ou não, vai depender muito de como você recebe isso, né? Mas, então a gente precisa estar preparado psicologicamente para lidar com esse tipo de violência, que às vezes não é só física, às vezes não, muitas vezes, o tempo todo, eu diria, ela é muito mais psicológica, muito mais subjetiva. No mundo te oprimir, o tempo todo a gente está sendo julgado por tudo que a gente faz, né, por ser quem a gente é, por ter o estilo de vida que a gente tem. Então, o tempo todo a gente está submetido a isso. Então, a gente tem que ter minimamente um preparo mental, psicológico para lidar com isso, para que eu possa sair do meu lugar de ser vítima disso e também não só reagir, mas também ajudar outras pessoas a lidarem com esse tipo de violência, né? Então, a comunicação é uma maneira também de preparar o nosso psicológico para isso. As pessoas entenderem que não é bem assim, não é bem assim, ó. E lidar com cada violência em seu âmbito. Eu estou preparado para lidar com a violência física, mas eu estou preparado também para lidar com uma violência psicológica, com uma situação nessa, né? O que tu acha, Yasmin, nesse ponto? Eu acho que a questão qualquer esporte, né, mas as artes marciais, ela prepara muito assim, a pessoa, porque a partir do momento que você começa a treinar constantemente e tal, muda a tua postura, a tua percepção das situações e tal. Então, é aquilo que eu falei, né? A gente evita o combate, mas se acontecer, a gente vai estar preparado. Uhum. É isso. Sim. Tá bom, gente. Obrigado mais uma vez. O Notícia Pai d'Égua se despede mais um episódio. Mais uma vez eu queria lembrar e agradecer ao Fundo DEMA pela esse projeto. Ele é patrocinado através do edital Cidades Amazônicas 2, que é a segunda edição desse edital. A primeira edição era muito mais voltada para a área rural, porque o Fundo DEMA é uma iniciativa que surgiu na área rural a partir das apreensões de madeira, da floresta e tal, e trabalhou muito mais com essa parte rural, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, agrícolas, familiares. E esse ano o Fundo DEMA expandiu o edital para as áreas metropolitanas e áreas urbanas de periferia, porque há hoje um entendimento com esse debate de que a preservação da floresta, ela não está só na floresta, mas ela está também nessas regiões metropolitanas dentro da Amazônia, que é um território como um todo. Então, obrigado ao Fundo DEMA, a Fase, a Open Society pela iniciativa, e você também pode colaborar com essa iniciativa acessando aí os nossos canais, nosso site, outrosnativos.com.br, acessando o nosso Instagram, Outros Nativos, e acompanhando os nossos projetos e colaborando com ele da maneira que você puder também, assim como você também pode colaborar aqui com o Me Peita. Então, vamos colocar aí nas legendas os contatos todos. Meninas, muito obrigado mesmo. A gente vai se despedindo por aqui. E a gente volta em breve com a pauta. São 10 programas, esse é o 4º programa e vocês vão acompanhar aí nossa programação pelos nossos canais. Legal, obrigado. Muito obrigada.